Sejam muito bem-vindos ao Anexo 2 Podcast, episódio 43. Meu nome é Cauê, eu tô aqui hoje com essa mesa pesadíssima, né? Marcião, pastor Marcião comigo aqui, até me confundi, cara, lado que eu ia. Do elástico. Você viu? Era só pra te enganar, era pra dar uma, tipo... Eu fiz assim. Só pra dar uma driblada. E o meu amigo gigante Rodolfo Mariz. Por que pesada a mesa hoje? Não. Tô meio fora de forma, né? Não. O Rodolfo eu entendo porque é pesado. Agora Alguma coisa a ver com o nosso aí peso, você né? pegou pesado. Não, é que a referência de que quando parte daqui pra lá também é absurda, né? Então, qualquer coisa se torna pesada, né? Vamos... É verdade. Mas a real Deu pra entender. é que eu tava falando da unção mesmo, que é a unção profética que tá aqui nesse lugar, nessa mesa. E eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio incrível. Então eu quero falar pra você que tá aqui, muito obrigado pela tua audiência. Aperta o like aí, já comenta, já compartilha. Hoje nós estamos aqui pelo segundo episódio, ou terceiro, já com imagens, né? Mas com esse time, com a estrutura aqui que a gente tá rolando. É o segundo episódio, conforme vocês pediram. Então, nos ajude aí a divulgar esse material, esse conteúdo. Aperta o like, comenta, envia para os amigos e mais. Nós estamos também com o nosso Instagram, hein? Então, segue a gente lá. Compartilha também lá no Instagram, hein? @Anexo2Podcast. E vamos com tudo. Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Marcião, que honra mais uma vez te receber aqui, viu? Obrigado, honra minha estar aqui com vocês. A gente fala sempre isso, você sempre tem um lugar nessa mesa e é real, mas nesse domingo agora você pregou, ministrou a palavra, nós temos aí o tema Abrigando o Profético. Pastor Marcião, faz aquele preâmbulo para nós de forma breve e objetiva. A gente vem nessa sequência, né, do ministério de Elias, Eliseu, né, na sequência, e agora entrou nessa sequência de milagres, né, de alguns feitos sobrenaturais ali através do ministério de Eliseu, né. Esse foi o segundo culto nessa temática aí, o culto passado, que foi ali da multiplicação do óleo, né, para sustento daquela viúva do profeta. E a gente veio agora nessa mensagem que, para mim, ela foi algo muito interessante, porque ainda que a gente está abordando o ministério dos profetas, né, o profético ali, Elias, Eliseu, o que a gente vê nesse texto, né, que nós abordamos aqui nessa mensagem, foi o fato de a ênfase não estar propriamente em Eliseu, mas na figura dessa mulher sunamita, né? Que acaba se tornando ali a protagonista da história e o que acabou sendo a inspiração para a mensagem que eu quis compartilhar ali com a igreja. Top, Marcião. Foi incrível. Eu peguei pelo YouTube, que hoje tive um compromisso aí, mas consegui pegar tudo. Você também pegou pelo YouTube, Rodolfo? Também peguei. Top. Eu fiz aqui algumas anotações, mas o tema já por si só eu acho já incrível. Abrigando o profético. Como que você podia resumir isso, assim, Marcião? O que seria abrigar o profético de uma forma simples, assim? Claro que a gente vai anexar algumas coisas aí, umas perguntas e tudo, Sim. Mas de uma forma geral. Cara, o abrigar o profético foi uma alusão àquilo que precisa ser a nossa resposta em relação a quando nós recebemos o profético, que é o primeiro passo. No caso ali do exemplo da sunamita, ela primeiro recebe o profeta, mas de repente ela percebe que só receber o profeta não era o suficiente. Então ela prepara um quartinho ali, um lugar para que ela abrigasse o profeta quando ele passasse por ali. E isso foi o elemento que desencadeou a profecia sobre a vida dela, do filho que veio. Quando nós trazemos isso para o contexto espiritual profético nas nossas vidas, a gente sempre gosta da ideia de receber uma palavra profética, por exemplo. Rodolfão, vejo que você vai ser um pastor, você vai ser o grande pastor. Pô, que palavra, recebo, glória a Deus. Tá. Só que você recebeu essa palavra. Até o cumprimento dessa palavra, ela precisa ser abrigada no teu coração. Porque senão ela se perde. E o que a gente vê muito acontecendo acaba sendo isso. Palavras poderosas de Deus que vieram na vida das pessoas
e que as pessoas foram impactadas naquele momento, se quebrantaram porque fazia todo sentido e foram palavras ungidas, vindas de Deus. Só que se a pessoa não abriga essa palavra no coração dela, se ela não torna aquilo parte da rotina da vida dela, aquilo com o tempo se perde. Porque normalmente você recebe uma palavra e essa palavra não se cumpre na tua vida no dia seguinte. Existe muitas vezes um tempo de amadurecimento, de maturação daquilo, e até que aquilo se cumpre, se você não abriga aquilo, você corre esse risco. Então a ideia foi trazer exatamente isso, porque foi o fato dela dar o abrigo para o profeta, que quando ele se viu ali, ele falou, eu preciso fazer algo por essa mulher. Por que ele não falou isso nos momentos que ele parou para almoçar ali, ou para jantar na casa dela, quando ela serviu uma refeição para ele? Porque muito provavelmente eu consigo entender dessa forma. Quando ela deu aquele abrigo para ele, ela demonstrou para ele que o envolvimento, o compromisso, a entrega, a servidão dela era muito além De um momento, né? de um momento, de uma experiência. Perfeito. Porque é maravilhoso você viver uma experiência com Deus. Mas, cara, o propósito da experiência, o desdobramento dela precisa ser uma ação prática sobre a tua vida, algo concreto. Você entendeu? Eu posso trazer uma palavra para você, falar, cara, Deus vai te prosperar, você vai ser um homem de negócio, Deus vai te... Pô, legal. Só, cara, da palavra que eu liberei até o cumprimento dela, você tem aqui uma janela grande, aonde vai demandar muito envolvimento da tua parte. As pessoas às vezes têm uma ideia errada do profético, que as coisas acontecem, tipo, eu recebo uma palavra, Dá água pra eu noite. sento, cruzo os braços, agora só espero as coisas acontecer, né? Como num passe de mágica. E não é. Sim. Abrigar o profético nesse sentido, ele traz essa ideia de eu receber aquilo, mas agora eu trago isso para que isso se torne parte da minha vida. E minha vida começa a girar em função daquilo que eu creio que eu vou viver no Senhor. Você falou exatamente algo que você repetiu que você falou no culto, que você falou assim no culto. O que você faz com a palavra profética que você recebe? Esse é o grande problema, porque muitas palavras são liberadas para as pessoas e elas não conseguem guardar aquilo, né, cara? E sai fazendo as coisas aí que nem um maluco, por exemplo. Interessante, vou lembrar de um caso aqui. Eu encontrei com uma pessoa no Bola de Neve, na sede, e a gente estava falando ali sobre o Kevin, não sei o que. Ele falou, o Kevin profetizou sobre a vida do meu filho, que o meu filho seria um pastor. Eu falei, nossa, que legal, como é que tá seu filho agora? Faz 3 anos que ele tá preso. Eu falei, nossa, caramba, né? Mas eu espero que essa palavra se cumpra. Mas falou que ia ser pastor e ele não foi, e ele tá preso. Eu falei, mas... Aí eu vi que ela estava muito tomada pela emoção, eu só dei um glória a Deus, que Deus abençoe seu filho e tal, e recolhi. Mas aí hoje, na sua palavra, eu lembrei disso, que aconteceu ontem. Lá no Nova Avalanche, eu estava conversando com uma senhora que estava com o filho preso. E o cara frequentava o Bola de Neve e o Kevin liberou uma palavra. Então, assim, foi liberada uma palavra profética sobre a vida do filho dessa senhora, que ele seria um pastor. Mas para ele ser um pastor, o que ele estava fazendo? Provavelmente estava roubando. Não sei qual foi o motivo da prisão, tá? Mas traficando, estava roubando. Como que ele vai ser um pastor dessa forma? Será que também não faz parte do processo para ele virar um pastor? Isso que eu ia falar. Exatamente. Será que não faz parte do processo para ele virar um pastor? E o Marcião falou disso também. Muitas vezes você recebe uma palavra e parece que tudo virou ao contrário. E aí parece que aquilo que era o sonho virou pesadelo, né? A gente vai chegar lá ainda, né, da dor de cabeça e tal. Mas essa palavra profética, então, ficou com uma dor de cabeça pra essa moça aí. Exatamente. É uma senhora, na verdade, né? Pelo que você me falou. Sim, uma senhora, já uns 60 anos. Calma, eu já vou mandar a braba no teu peito, então. Manda aí. Você já recebeu uma palavra profética Sim. do Kevin, por exemplo. O que você fez depois que você recebeu essa palavra? Como é que você processou ela e se ela já gerou algum fruto na tua vida? Você mandou uma braba mesmo, hein, Maria? Braba, é pra audiência já tem um lugar na Jovem Pan pra você lá, vem comigo. Vamos. Tá crescendo o menino, que orgulho desse menino. Esse jornalista brabo. Bom, vamos lá. A palavra profética foi em 2019, em um tempo que eu tava flertando com o mundo, e com o pé na igreja e com o pé no mundo. Eu ainda não tinha minhas crenças religiosas, eu ainda não acreditava em muitas coisas da igreja. Eu não falava em línguas, não acreditava muito nos milagres. Eu via as pessoas mais emocionadas na igreja do que de fato vivendo em Cristo. Seu destravar nisso foi com essa experiência? Meu destravar foi com essa experiência. Precisou vir um profeta, sabe, e me revelar meus piores segredos, porque eu fui jogado na fogueira, tipo, isso que você tem sujo vai ser revelado para todo mundo. Então contou coisas do meu passado que
Muita gente que andava comigo não sabia isso, e foi desvendado em cima do púlpito. Você era isso, você fez aquilo. Eu falei, cara, como esse cara tá maluco, cara? Tá falando da minha vida, não é coisa que a gente posta no Facebook e no Instagram. Ali eu falei, cara, existe um Deus de verdade, esse cara é um profeta. Aí ele veio com aquela carga, né? Vou colocar entre aspas. Te vejo um pastor. Opa. E a primeira coisa que muda é o comportamento das pessoas que estão do seu lado. É importante falar isso. Porque quando você está em cima do púlpito e vem uma palavra para você de um cara que é renomado, que você vai ser um pastor, as pessoas em volta, elas começam a te enxergar diferente. E aí eu comecei a me remeter ao tempo que eu trabalhava como segurança com o Ronaldo, que eu inflava o meu ego, porque eu era segurança de um dos caras mais importantes do mundo. As portas se abriam para mim, onde eu estava com esse cara. E eu comecei a viver a mesma emoção. Todo mundo, esse cara vai ser pastor. E aí, Rodolfo, pastor, que não sei o quê. Cara, eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar assustado. Aí eu fiquei na minha casa, eu fiquei sem vir pra igreja uma semana. Tipo, fiquei na minha casa, não vim pra igreja, fiquei lá deitado. Era uma época que eu tava, tipo, o Daniel Alves veio pra São Paulo, eu tava recusando o trabalho. Eu fui pro secreto, mano. O Brunão do Morada chama isso de depressão profética. Eu acho é bem isso, não é? Depressão profética. Falei, cara, como é que eu vou... Sabe, meu celular com um monte de mensagem, gente me ligando, gente chorando, gente... Falei, não, calma, quero ficar no secreto, eu preciso absorver tudo isso. E aí, eu me aproximei das pessoas de Deus de verdade. Primeira coisa que eu fiz de verdade foi ir pro secreto. E a segunda coisa que eu fiz para esse chamado, se um dia se concretizar, que eu creio que já se concretizou, porque eu falo da palavra de Deus onde eu tô, eu falo da palavra de Deus dentro da minha casa, para minha filha, no meu trabalho, na faculdade. Se isso não é ser um pastor, o que é ser um pastor? Eu acho que vai muito além de você estar pregando em cima do púlpito aqui para um monte de gente. Você entendeu? Talvez o meu chamado já tenha começado. Depende da forma como você vai encarar o que é profético na sua vida sobre pastoreio, você entendeu? Mas eu me aproximei, Cauê, das pessoas de Deus. Me aproximei de você, me aproximei do Marcinho, da Francis, do Marcião, da Mara, velho, porque naquele mesmo momento eu abri minha loja de suplemento e a Mara foi uma das minhas melhores consumidoras de suplemento, entendeu? E eu vi que eu comecei a andar com uma galera e outras foram ficando para trás, principalmente naquele mundo que eu estava fretando ainda. Então, cara, já calma aí, agora tem uma palavra profética sobre a minha vida, não é mais sobre mim, é sobre um chamado. E eu tenho que ter responsabilidade com o meu chamado. E o meu chamado começa dentro da minha casa, com a minha esposa e com a minha filha. Mas você falou a palavra-chave aí. Eu preciso ter responsabilidade com o meu chamado. É isso. Isso é abrigar o profético. Porque quando eu me converti, pouco tempo de conversão, eu me lembro até hoje, eu estava subindo uma escadinha na Turiaçu, lá no Bola na Turiaçu, e aí encontrei um cara que eu nunca vi na vida, bem na curvinha. Sabe quando você tá subindo, o cara tá descendo e na curva se cruza? Não tinha ninguém na escada, eu e o cara. Deus. Ele virou para mim e falou assim, você vai ser um pastor. Deus está me mostrando que você vai ser um pastor. Falou isso e continuou e desceu. Eu subi com aquela interrogação gigante na minha cabeça, novo na igreja, não entendia nada disso. Só que, cara, aquilo começou a fermentar ali no meu coração, ficou aquela coisa e tal. Eu falei, o que eu precisaria fazer diante dessa palavra que eu recebi? Eu preciso estudar, Então eu fui, comecei a estudar a Bíblia, entrei para o curso de teologia, fui fazer curso. Eu não sabia quando e se um dia isso iria acontecer de fato na minha vida. Mas eu entendi que se isso fosse realmente a vontade de Deus, tinha uma parte que me cabia nesse processo e que eu precisaria corresponder àquilo. Essa correspondência é exatamente a ideia do abrigar o profético. É o que você faz em resposta diante daquilo que você recebeu. Você entendeu? Exatamente. Posso fazer um anexo no título da tua mensagem? Se for o anexo 2. Anexo 2. Proteger o profético tem tudo a ver. Sei lá, é similar ao que, Sim. Claro, né? Porque se você abriga, você está protegendo. Mas é nesse sentido, né? Nesse sentido, exatamente. E entender, que eu acho que é isso que esse texto deixa muito vivo ali, muito claro para a gente, o papel da sunamita, né, em relação ao profético. Você entendeu? Porque você pode olhar num primeiro momento e falar, essa mulher era só uma mulher rica, generosa e que estava querendo ser ali um canal de bênção na vida daquele homem de Deus, que ela sabia que ele era um homem de Deus.
Ela deixa isso claro. Mas por isso que ela brigou, William. É um santo homem de Deus. Então você fala, pô, de repente ela poderia ser isso. Só que o envolvimento dela, o quanto ela se doou, o quanto ela se envolveu naquilo, trazendo desdobramentos proféticos para a vida dela. Tanto na profecia sobre o filho que nasceria dela, e na minha opinião, o mais extraordinário, que foi o que aconteceu depois, na sequência, em relação a esse filho. Porque eu não sei se já era o momento de entrar nesse tema, mas Vamos lá. isso para mim foi o que gerou a maior experiência na vida dela. Você entendeu? Porque até de repente de gerar um filho, um processo meio natural, foi lá, tal, se deitou com o esposo dela, mesmo sendo um velhinho, e pai, e rolou, e de repente estou grávida. Processo meio natural. Agora, a experiência que ela viveu depois, isso daí é algo muito profundo e que marca a vida de uma pessoa. Quem já viveu experiências profundas com Deus, como uma cura, que você viveu algo pessoal, ou uma libertação, como eu vivi na minha vida, de uma maneira muito sobrenatural, cara, isso vem com uma assinatura de Deus. Você entendeu? É uma experiência que ninguém tira de você. Exatamente. Alguém pode querer te confundir com questões doutrinárias, alguém pode tentar confundir tua cabeça, e tentações, enfim, coisas e chateações que vão surgindo, mas a tua experiência com Deus, e ela viveu essa experiência dela com Deus, isso marca a vida da pessoa, você entendeu? Então eu acho que isso foi o grande lance ali. Você falou da libertação, né? Como é importante a gente entender que antes do profético vem a libertação, né? Você se libertou, velho, aí vem Deus e comprou através de um profeta e faz isso. Incrível, cara, incrível. Mais pergunta aí? O Aperrina fala que a unção que você honra, você atrai. Ele falou isso ontem, inclusive. Eu ouvi ele falar de novo. Foi o texto que eu abri a mensagem, que é o texto de Jesus aos seus discípulos em Mateus 10, 42, que ele fala: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aí ele entra: quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, receberá a recompensa de profeta. Isso daqui é muito louco, cara. Porque ele ainda fala: quem recebe um profeta, porque ele é profeta. Na qualidade de, né? Na qualidade de. Eu não recebi um amigo para vir aqui em casa e almoçar. Eu recebi um profeta, com as honras devidas ao profeta. Você entendeu? Eu recebo o galardão ou a recompensa de profeta. Cara, você pega esse texto e fala: foi o que essa mulher viveu. Exatamente. Você é a aplicação, né? Ela recebeu o profeta na qualidade de profeta, deu a honra devida ao profeta, e o que veio sobre ela? O profético. Aí eu vou te mandar a braba para você também. Eita. Como discernir, então, quando é uma honra ao profético ou quando é uma bajulação? Porque pode acontecer bastante também. A bajulação, ela acontece muito. Eu tenho uma resposta nada cristã para isso, depois eu falo. Por favor. Vamos guardar esse anexo. deixa selado ali. Cara, a bajulação, ela é uma coisa, infelizmente, hoje muito comum. Né? Aquele termo que se usa, né, no mundo, a puxação de saco. Você entendeu? E eu acho que o grande diferencial nisso é o propósito por trás daquilo que você entendeu que se tem. Porque a gente tem na nossa cultura, né, herdada até do catolicismo romano, aquela coisa de exaltação à liderança eclesiástica. Então, eu falo eclesiástico porque aí você pode, independente da religião ali. Então, sempre a figura do líder eclesiástico, ele se torna uma figura relevante, uma figura de grande estima, e isso acaba atraindo essa certa bajulação, tal, especialmente de pessoas que carregam uma certa carência, uma certa dependência emocional. Elas projetam nessa pessoa aquilo que muitas vezes elas deixaram de receber em casa, seus pais, tal, e agora elas começam a viver isso. Às vezes a pessoa não faz isso mal intencionada, é simplesmente uma resposta diante do afeto, do carinho, do cuidado que ela está recebendo daquela liderança. No entanto, quando você vai na Bíblia e você vê aonde ali Paulo fala que Deus deu ali os ministérios, os 5 ministérios e os dons que são dados, você percebe que o propósito é um.
a edificação do corpo de Cristo. Dentro desse processo, você vai ter figuras ocupando posições diferentes, distintas, com propósito e autoridade delegada por Deus distintas, porque isso é nítido e claro na palavra de Deus. No entanto, Deus não faz uma distinção pessoal. Ele pode te dar uma autoridade maior em relação a outra pessoa em função do encargo, da responsabilidade que ele colocou. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a quem muito é dado, muito é requerido. Você entendeu? Então, se eu sou um mestre e ensino a palavra de Deus para você, a responsabilidade diante de um tropecinho na palavra de Deus para mim é muito maior do que para você que talvez é uma pessoa que está tomando conhecimento agora. Mediante isso, Deus dá uma capacitação maior, uma unção e uma autoridade ali para aquela pessoa. Só que muitas vezes a pessoa confunde isso. Então você percebe quando isso acontece e essa pessoa começa a projetar uma carência emocional e às vezes até afetiva nessa figura de liderança. Aí cabe ao líder ter esse discernimento para saber, com muito amor e zelo, e ajustando esse relacionamento e essa perspectiva, para que essa pessoa amanhã não se torne um frustrado, porque ela de repente começa a olhar para esse homem que está nessa posição ministerial como um super-herói. E na verdade não existe super-heróis espirituais, né? Existem pessoas temente a Deus que buscam santificação, que desejam fazer aquilo que é correto, mas que são falhas, como a palavra de Deus diz, enquanto nós estivermos nessa natureza carnal corruptível, nós vamos estar sujeitos ao erro. O dia que a gente for para o corpo glorificado é outra história, né? Então isso daí acontece muito. Agora, quando eu sei que aquilo não é essa bajulação, mas que isso é honra, é exatamente a motivação que me conduz. Você entendeu? Eu posso ter uma motivação de querer te honrar, de querer, você entendeu? Então eu falo assim, pô, amor, vamos preparar um almocinho, eu quero trazer o Cauê, a família dele aqui, vamos fazer, quero honrar ele, talvez porque eu acho que ele merece essa honra e tal, porque vamos honrar eles, vamos, tal. Pô, beleza, cara, qual a motivação do meu coração em preparar aquilo? Quero honrar, cara, realmente quero receber, quero, sabe, tá perto, sentir gosta, isso no coração, isso. Tal. Agora, a bajulação é assim, ó, vamos trazer o Cauê aqui, porque eu acho que se a gente trouxer ele para perto, para almoçar aqui, vai ser uma chance da gente se aproximar um pouco mais e eu consigo chegar mais ali onde eu quero chegar, eu consigo de repente, você entendeu? O que muda? Movimentações políticas. O que muda? O almoço é o mesmo, mas a motivação por trás. Então, quando eu distingo... E a verdade, né? O que distingue a bajulação do desejo de honra é a motivação que move a pessoa. Sensacional, cara. E que aula. Até complementando, é o segundo ponto que você apontou lá, que eu acho que também responde isso, né? Eu estava olhando aqui as anotações, eu lembrei. Contentamento da mulher, né? Porque ele fala, tipo, ela falou, não quero nada em troca, né? Tipo, aí ele foi a resposta exatamente que ela estava de fato honrando aquela unção ali e o profeta em si, não querendo nada em troca, né? Não estava fazendo um jogo ali de troca. Cara, o contentamento é algo tão precioso e as pessoas ignoram. Ignoram às vezes porque são engolidas pelo mundo consumista que a gente vive. Cara, mas o contentamento é algo que te traz uma paz tão grande, cara, de você olhar e falar, cara, pô, cara, que top isso daqui, esse celular tá falando, cara, eu tô feliz com o meu aqui, tá me atendendo, tá? Sabe, desde isso, até mesmo de você poder olhar assim e falar, cara, olha aquela família ali saindo daquele casão com aquela nave, os filhos parecem da propaganda da Doriana, não sei o quê. A família feliz. A família feliz. Só que, cara, de repente você olha pra tua casa, você fala, tô com meus bagunçadinhos, rentinho aqui, aquela zona, todo mundo correndo, bagunçando, cara, mas eu tenho aquilo que um dia eu sonhei. E, cara, eu era uma pessoa que quando eu me converti, eu cheguei muito perto da morte. Então eu não tinha muita perspectiva, não tinha muito anseio pessoal, muito desejo de ver algo, não tinha muita ambição, muito sonho pessoal. E quando eu olho para a minha vida hoje, e não só hoje, mas já de tempos atrás, daquilo que Jesus fez na minha vida, cara, isso traz um contentamento muito grande no meu coração, porque eu falo, eu já tenho muito além daquilo que um dia sequer eu imaginei.
E às vezes eu curto quando Deus me agracia, me Dá um mimo. presenteia com um miminho a mais, eu tiro sarro. Eu falo, às vezes eu brinco com Deus, eu falo assim, pô, Senhor, eu gosto de dar uma, né? Mas sabe o que eu percebo? Que Deus, ele tem o maior prazer em fazer isso quando o teu coração já é contente. Porque ele sabe que aquilo não vai se tornar um problema na tua vida. Ele pode te dar mais, né? Uau. Você entendeu? É igual você com o teu filho natural. Eu falo, cara, que o maior exemplo de relacionamento de Deus com a gente é o nosso com o nosso filho natural. Se às vezes você quer dar, você pode dar algo, mas você olha para ele e fala, se eu der, eu vou fazer... Estragar o garoto, né? Vou estragar o bichinho. Então é melhor reter, segura aqui, não tá pronto ainda. Agora, quando você olha pro teu filho, você fala, pô, esse menino tem maturidade, tá bom, tá estudando aí, tá feliz, vou dar um plus aí pra ele, vou deixar ele feliz. Cara, e o contentamento é sensacional, cara. Putz, isso daí resolveria tantos problemas, viu, cara? Eu tava numa dessas hoje do contentamento com a Tancinha, enquanto a gente tava vendo isso. Porque do lado de fora lá da nossa casa, graças a Deus a gente mora numa casa grande, a Valentina encheu a piscininha dela de plástico e tava lá, velho. Meu Deus do céu. Mó nice. Também, nice, irmão, com aí. 37 grau na jaca, qualquer piscininha... Mas na hora do culto tava frio já, filho. Não foi agora? Agora à noite, Ah. Na hora do culto tava frio. 7 horas da noite, ela lá, deitada Frio lá, de também boa. Meu Deus, frio também não, né? Só que você quer aprender contentamento, olha pras crianças, cara. Isso é louco. Exato, tá tudo A bem, né? criançada, cara, você pega o papelãozinho do rolo de papel higiênico e cria um brinquedo. Não é? Cara, eles se satisfazem com coisas simples, né? Quanto menorzinho ainda mais, depois vai crescendo, vai começando a querer uns negocinhos diferentes, né? Olha que lição, né, sobre o contentamento, né, cara? Muito Acho top. muito Eu top isso. achei muito legal essa parte da palavra. Os elementos ali que a mulher prepara para o profeta, você enxerga algo profético ali também? Por exemplo, eu vou deixar você falar, mas cama, mesa, lamparina, são todos elementos ali que tem um... Acho que dava para ir só nesse Dá. Se nesse você rio aí. quiser, você dá pra trazer uma mensagem só com o quartinho do profeta. Só com esse quartinho, né? Podia ser o tema, o quartinho do profeta. Aí, fica a dica aí. Tem, cara, e puxa, ali o simples fato da cama onde o profeta se deitava ter sido o local da ressurreição do filho dela, você entendeu? Só aí você já consegue... Fazer um culto inteiro, né, Você sobre já isso, né, entra cara? nos mistérios de Deus. O lugar do descanso do profeta saiu a ressurreição ali. Você entendeu? É muito louco. Agora, é interessante, cara, você vê algumas particularidades que tinha ali no quarto. Por exemplo, onde Geazi deitava. Tinha a cama, sabe que tinha a cama do Geazi também. Né? Os negócios. Então, assim, não dá pra gente bater o martelo que aquilo era tudo, né? Mas a preocupação que ela teve em preparar um ambiente confortável para o profeta estar com aquilo que, vamos lá, a gente precisa levar essa decoração, vamos falar assim. Pra aquela época, Pra aquela né? época, Por favor. você Não vai entendeu? falar, não tinha internet. Nós fomos, há uns anos atrás, nós fomos fazer uma missão lá na Índia e a gente foi para alguns lugares lá, alguns vilarejos bem remotos assim. E, cara, a gente entrou em casa de sapê, que é chão terra batida. E o banheiro é um buraco. E as pessoas dormem no chão, não é? Joga uma palhinha ali, tá um negócio que você fala, cara, é fora da realidade, mas é. Então, quando você remonta a tempos, né, de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, quando a gente vai falar do contexto bíblico, você precisa trazer esse contexto. Então, naquela época, você ter ali um quartinho com uma caminha, uma mesinha, pô, cara, era luxo. Com Você certeza. entendeu? Uma lamparinazinha. E aí foi onde eu dei uma abordada nesse momento da mensagem, que eu falei para ela, teve a preocupação de honrar o profeta. Né, de preparar um ambiente ali. Com tudo que tinha, né, a seu dispor naquele momento, né? Exatamente. E isso daí é uma grande diferença, porque você falou da questão da bajulação em comparação à honra. Mas existe também a questão da comparação da honra com a desonra. E, cara, uma coisa que entristece muito meu coração, eu não dei essa ênfase na mensagem, mas acho que é propício a gente comentar aqui, é ver o que tem acontecido muito hoje com a igreja de Jesus. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. A igreja hoje ela tem muito a figura de Deus e a figura de Jesus como pai. O que é maravilhoso, é bíblico,
É bom, Ok. ok. Quando eu me converti, dentro do contexto ali, na liderança apostólica do RINA, eu nasci, vamos falar assim, espiritualmente, com uma perspectiva e uma visão de Jesus e de Deus como rei. O que também é bíblico, o que também é correto Mas e o são que de coisa também é ok. diferente. Só que a tua perspectiva de relacionamento com o rei é diferente do relacionamento com o pai, certo? Jesus é rei e é pai, mas a maneira como nós nos voltamos a ele é diferente. Como que você se apresenta diante de um rei? Com Se todas curvando. as honrarias devidas à vossa majestade. Sim. Como que você se apresenta diante do pai? Aí é o ponto. Porque com o pai você tem uma liberdade a maior. Você corre pro braço. Então, só que nós vivemos uma geração que tem uma certa deficiência de relação paterna. E o que isso acontece? Hoje, muitos filhos se relacionam com o pai, mas não têm uma visão correta da figura paterna, pelo menos a visão bíblica que ela deveria ter. E pelas decepções, frustrações que os filhos têm em relação aos pais, eles acabam não conseguindo olhar para Deus, para Jesus como pai e projetar a devida honra a essa figura paterna. Eu gosto de pensar em Deus como pai, de correr pro braço dele, de deitar no colo, de fazer um cafuné, de tirar o sapato e me jogar na casa do pai. E ele resolve seus A problemas, gente né? gosta disso. Só que aí a gente quer ser o filhinho mimado até os 40 anos do papai. Você entendeu? Porque todo pai, chega uma hora que ele vai bater nas costas do filho e falar, filhão, 18, vintão, e aí? Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos conquistar, vamos amadurecer, vamos se projetar para a vida, ou você vai ficar aqui no colinho do papai até quantos anos? O pai que ama o filho pensa dessa forma, você entendeu? Então, a visão que muitos hoje têm de pai, esse pai, sabe onde que você vê isso? Quando você dá um não. Você pega hoje alguém na igreja, principalmente na geração mais nova, e ele vem falar um negócio e você fala, agora não, filho. Agora não, segura. Comprou um problema. Acabou. Amanhã ele já não está mais na tua igreja, porque houve um não, porque como assim, porque não entendeu a minha visão, o que eu tenho, e não. Agora você fala não pro teu rei, quando ele te dá uma ordem. Você entendeu? Então se perdeu um pouco dessa submissão à autoridade de Deus. Você não precisa deixar de ser filho, mas você precisa entender que Deus não é o papaizinho mimador. Ele tem uma honra, ele tem uma glória. Se não fosse assim, você não vai ler lá em Apocalipse, que quando eles se projetam diante do trono, eles se prostram e lançam suas coroas diante da majestade do Senhor. Amém? Então, assim, eu acho que se perde um pouco desse respeito. Vou usar até esse termo, respeito mesmo devido a figura de Deus. E quando você perde isso, você deixa de honrar. Você entendeu? Eu não sei se eu consigo me fazer bem entendido, mas Claro. eu vejo isso como uma deficiência e uma lacuna que precisa ser preenchida e precisa ser suprida, especialmente com essa nova geração que vem chegando aí para assumir esse cajado. Mas quando você fala assim da igreja, você fala já do povo da igreja. Do povo da igreja. As pessoas querem, porque quem se relaciona com Deus como pai é quem são filhos de Deus. Mas por que eu pergunto isso, Marcião? Porque às vezes tem muita gente ainda que não entende Jesus, cara. A gente tá falando de pai e tá falando de rei aqui, as pessoas às vezes vêm buscar e não compreende. E isso é atípico, não é porque o cara tem 10 anos de igreja, 5 anos de igreja. Às vezes o problema é em comum. Eles têm o mesmo problema ali, que é o problema comum da oração é: quem é Jesus? Como é que eu me relaciono com ele? Como que eu peço? Eu peço pro pai, porque eu oro pai em nome de Jesus, ou eu oro meu rei em nome de Jesus? Às vezes é confuso na cabeça das pessoas. Ó, Isso é muito louco. eu posso trazer Claro, claro. fala aí. rapidinho. Marcelo, os últimos estudos do IBGE apontam que 30% da população do Brasil sofre do analfabetismo funcional. É o analfabeto funcional. Eles conseguem ler um texto, mas não conseguem compreender. Eles têm dificuldade na leitura e de absorver aquilo que eles estão lendo, ok?
Se a gente trouxer 30% do Brasil, que a gente tem aqui 75% de pessoas cristãs, a gente está falando de quase metade das pessoas que estão na igreja tem esse tipo de problema. Tem essa disfunção de tentar entender o texto e não consegue. Quantas pessoas pegam a Bíblia? Então, é muito importante o que você está falando aqui, Total. porque a gente está falando de relacionamento com Deus. E olha que louco, que tem o link com o que o Marcião tá falando com o que você falou agora. Eu vim de uma raiz católica. Então, o meu grande paradoxo, quando eu comecei a vir para a igreja, eu falava, mano do céu, eu amava a igreja, eu amava a palavra, só que eu tinha um negócio de Maria, porque eu fui ensinado assim. E o que eu fui ensinado? Mano, ela é mãe de Jesus, então, cara, é isso, entendeu? Culturalmente e tal. E eu falava, meu Deus, comecei a ler a Bíblia. Comprei uma biblinha marronzinha, linguicinha, tinha a lojinha em cima, eu não esqueço. E eu ia todo dia antes de dormir, eu devorava a Bíblia. Aí eu vou lá, em Caná da Galileia, o primeiro milagre. Aí Jesus fala pra mãe, aí a mãe dele vem e tal, dá um acelero nele, aí ele fala assim, que parte tenho eu contigo, mulher? Isso é louco, porque ali ele tava falando como rei. Ali ele não tava falando como filhinho da mamãe. É isso que o Marcião tá falando. Então, é você saber discernir. Porque, cara, era a mãe dele, é lógico, se a gente vê lá no The Chosen, ele devia ser carinhoso com a mãe dele, lógico que devia. Só Tem que um outro episódio mais tenso ainda, quando Jesus está ali na casa cheia essa foi a segunda que eu fui liberto aí, Marcião, mas fala aí. e o pessoal fala, ó, tua mãe e teus irmãos Isso. estão lá fora, te chamando. Ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele olha e fala Exatamente. assim, ó, aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esses são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Eu fui, Aí, então, aí eu é o fui que o Cauê liberto, tá eu fui liberto falando. com esses dois textos, cara. Quem tá falando aí não é o Jesus, filho de Maria. É o rei. É o Jesus, filho de Deus, o rei, que se assenta à destra do trono do Pai. Amém? Eu fui liberto com esses dois textos, Marcião. Exatamente assim, lendo a Bíblia e tal. E aí eu entendi que é o que você está falando. Aí você falou sobre analfabetismo Funcional. funcional. A gente pode ter um analfabetismo funcional bíblico. Por que que as É pessoas... isso, é onde eu queria chegar, justamente, que quando a gente fala de interpretação aqui, que a gente tem que entender quem é o Jesus Rei e o Jesus Pai, e em qual momento a gente tem que recorrer a ele, porque eu acho que a figura é a mesma. Existe o Pai que a gente tem que recorrer, e existe o Rei que a gente tem que se dobrar, se prostrar. Em que momento a gente recorre a esse... Imagina, cria assim uma fantasia na tua cabeça. Imagina a ideia de monarquia como a gente conhece dos filmes. Imagina Exatamente. um castelo onde tem o rei, Súditos. onde tem lá tudo aquilo lá. Imagina que o rei é teu pai. Imagina que o rei é teu pai. E existem momentos que eu tô com um problema pessoal e eu quero conversar com meu pai. Então eu tenho um momento adequado que eu vou lá na câmara do rei, lá no secreto junto com ele. Eu falo, paizão, tá difícil, preciso de um colo, Ajuda aí. me cuide, me dá um conselho, paizão, tem tal. E tem um momento que tá rolando toda aquela, né, aquela cerimônia real. E ali eu me apresento diante do rei. Ali não é meu papai, deixa eu deitar aqui. Aqui eu sou teu servo, sou teu súdito. Aqui você é. Então, o que eu quero tentar fazer entender é que o fato de eu olhar para Deus como rei e como pai, um não elimina o outro. Exatamente. Um completa o outro. Exatamente, não é oposto, é a completude, né? É completude, um completa o outro. Eu sei e sempre soube me relacionar com o Senhor e muitas vezes. E sabe o que é muito louco disso? Porque nos meus momentos de secreto, ele se apresenta para mim da maneira que eu estou buscando ele ali. Quando eu estou quebrantado, eu tô com o coração, tá difícil, e eu deito na minha cama, eu choro e eu falo, pai, preciso de você. Cara, de repente vem aquela presença que vem como um bálsamo. Cara, aquela presença doce que enche. E, cara, um amor que, Vai ser cara, polêmico. é um negócio louco. Cara, de repente, outros momentos eu tô ali de joelho no meu quarto em guerra. Aí é o general, filhão. Aí é o general que vem, a oração já muda, aí já pá, é cavalo de guerra, aí é, você entendeu? Carruagem de fogo, aí o negócio já é, você entendeu? Aí Seus não é o vizinhos pai, devem sofrer um pouquinho, né? aí já não é o papai, aí já é o general que vem, aí já é o senhor dos exércitos. Marcelo, Real, posso muito real causar isso. uma polêmica aqui? Lá vem. Reflexão. Eu tô com um pastor aqui, tô com um presbítero, tá? Então eu quero aprender aqui de vocês.
Lá vai. Vamos lá. Sem mimimi, tá? Eu vejo que as pessoas que estão bem na vida, o que é estar bem na vida? É ter sucesso naquilo que está fazendo diante do seu chamado. Porque sucesso para mim é isso, é você fazer aquilo para qual Deus te chamou. Então a gente tem o pessoal que está trabalhando na técnica, tem sucesso no que eles fazem, eles amam o que eles fazem, amam o que fazem. Então sucesso para mim, eles estão exatamente no local onde Deus queria que eles estivessem aqui, ajudando nessa live, produzindo o trabalho deles. Amém? Quando eu vejo pessoas na igreja que são devedores, pessoas que têm nome no SPC, eu estou colocando numa esfera do mundo aqui para tentar entender algumas coisas. Eu fico pensando, qual é o tipo de relação que essas pessoas têm com Deus? Porque se Deus é pai e ele honra o filho que honra ele, existe uma disfunção na relação dessas pessoas com Deus. Você conseguiu entender onde eu quero chegar? Consegui pegar. Porque tem pessoas que rema e não sai do lugar. E eu não consigo compreender, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que me impulsiona pra frente, eu tô sempre sendo impulsionado por ele, saca? E vou, e só vai. Eu sempre falo isso pro Cauê, quando eu vejo eu já tô envolvido. Sim. Será que é a minha forma de me relacionar? Será que é o meu choro cara, e eu gosto muito de conversar com Deus, minhas conversas são profundas, são desabafos, me dá uma direção. Não é um papo assim, e aí, mano, e aí, papai, tudo bem? Não, é pesado, de eu me fechar no quarto e ficar tocando minhas pessoas, acham que eu sou maluco. Será que esse jeito de eu me comunicar me impulsiona? E essas pessoas, de fato, que não conseguem avançar, cara, sabe, não conseguem se livrar do passado, não conseguem se livrar dos problemas, não consegue. Você vê as pessoas estão sempre no looping, sabe? Eu falo, meu Deus. Aí existe, não dá para generalizar. Eu não tô criticando aqui, tá? Só tô tentando entender se é um problema de relação com Deus. Entendi. Não dá para generalizar, porque aí você tem inúmeros fatores que podem influenciar no relacionamento e naquilo que a pessoa vive com Deus. Então, desde o relacionamento pessoal com Deus, uma pessoa ela pode carregar muitos impedimentos, ela pode carregar muitos bloqueios, muitas coisas que retardam essa aproximação dela com Deus, ao passo que algumas pessoas conseguem simplesmente se lançar diante do Senhor sem reserva. Dá exemplos, por favor. Cara, você pega, por exemplo, eu quando cheguei na igreja, cara, eu tava no fundo do poço. Não tinha, cara, ou era. Não tinha, ou eu ia pro inferno ali, ou Deus fazia algo, um Deus que eu não conhecia, que eu não sabia como que era, mas porque era o Deus da minha mãe, o Deus da minha tia, da minha prima, eu sabia que era um Deus. Então, eu me lancei. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, salva a minha vida, ela é tua, o Senhor faz o que quiser, mas não me deixa ir para onde eu tô indo, não me deixa morrer dessa forma, porque eu sabia que estava tenso. E eu simplesmente me joguei, mas me joguei sem reserva, sem pudor, sem vaidade, sem, cara, sabe quando você tá, porque quando você tá no pó, quando você acabou, você morto tem vaidade, não tem nada, e eu simplesmente me lancei. Quando você se projeta dessa forma, obviamente isso daí dá uma abertura enorme para Deus começar a realizar algo na tua vida, à medida que você pode se aproximar de Deus com um pouco mais de reserva. Você entendeu? Uma pessoa ela pode chegar na igreja, eu posso te convidar, falar, Rodolfão, vamos lá conhecer minha igreja, tal, e vem, de repente você vai ouvir uma palavra que fala ao teu coração, Deus manda aquela palavrinha ali, te toca, você dá uma choradinha e tal, você fala, puxa, gostei, tal, foi legal o culto, tal, quando que tem de novo? A semana que vem, pô, se der eu vou voltar, e aí de repente você volta, tal, aí daqui a pouco Deus traz uma palavrinha um pouquinho mais dura para você, tipo, filho, tal, precisamos deixar, não, aí, você entendeu? E aí, sabe onde você vai ver isso? Quando Jesus traz a explicação para os discípulos da parábola do semeador. Então você vai ver que existe uma mesma semente e um mesmo semeador, mas existem solos diferentes. Existe aquele que a semente é semeada e o inimigo já vem e rouba. Entendeu? Existe aquele que ela é semeada, ela até começa a projetar uma raiz, mas o solo é pedregoso, tem muita questão ali que vai barrando, e aí quando essa pessoa é desafiada com as questões da vida, as renúncias que precisa fazer, o que acontece? Ela retrai,
eu não quero e tal, e aí essa semente morre também. Você tem aquele que a semente até germina, começa até a crescer, só que está cheio de erva daninha, porque está preso com muitas coisas do mundo ainda em volta, e não quer abrir mão, você entendeu? Agora, qual é aquele que frutifica? É o solo bom. É aquele que não tem nada, não tem impeditivo, é sem reserva. Ele se lançou, ele se entregou para viver a vontade de Deus. Então, isso daí é um fator, tá? Um fator que já responde a tua pergunta. Por que que alguns a coisa parece que acontece mais rápido, outros mais devagar? Isso é um fator. Mas você concorda que, por exemplo, quando para você foi mais fácil, no sentido de você não tinha nada, você já estava no fundo, e pessoas que têm alguma coisa, mas não quer abrir mão daquilo. Pessoas, por exemplo, que tem empresa que está lá, sei lá, não sei, posso falar qualquer besteira aqui, mas não pagando imposto, sabe? Ou tá vindo para a igreja e de repente se vê no desafio de ter que dar o dízimo, sabe? E se vê no desafio e não quer fechar a empresa porque tem um rabo de saia dentro da empresa e não quer. Ou pessoas mesmo que não quer pagar o preço, mas está na igreja. Então, mas aí é aquilo que eu falei para você, não dá para a gente generalizar, porque cada caso vai ser um caso. Sim. Cada história vai ser uma história. De repente você tem uma pessoa que está vindo na igreja, você pergunta para ela, quanto tempo você vai na igreja? Ele fala 2 anos. Fala, pô, 2 anos o cara tá indo na igreja. Só que você fala, tá, qual a tua frequência? Ah, eu vou 1 vez por mês, 2 por mês, tá? Fora essas 2 visitas que você faz na igreja. Qual o teu relacionamento com o corpo de Cristo, com a palavra de... Não, eu vou lá, pego 2 cultos. Ele tá vindo 2 anos. Aí você pega uma outra pessoa que tá vindo há 3 meses na igreja. Só que nesses 3 meses ela vem em todos os cultos, ela já tá envolvida no ministério de ensino da palavra, ela já tá buscando conselho, já se envolveu numa célula, já tem um líder acompanhando, ela liga pro líder, tira dúvida, pergunta, responde. Esse cara, em 3 meses, muito provavelmente ele vai ter mais maturidade espiritual do que esse que está há 2 anos. Então, o que muitas vezes acontece é que você se depara com pessoas que ainda têm hábitos condenáveis, mesmo vivendo um tempo dentro da igreja, são pessoas que trazem essa raiz do catolicismo romano de tratar a igreja como o cara que ia na missa, que faz a vida dele... O que quer, mas domingo eu vou na missa. Mas domingo eu vou na missa, tomo minha hóstia, saio, é como se fosse minha refúgio do espiritual. Não é nem um refúgio, é como se, minha obrigação religiosa. Entendeu? Isso que eu ia falar, é a essência mesmo da religião, que tipo assim, é o momento que eu vou ali me religar. É isso aí, vou cumprir minha obrigação religiosa, preciso ir ao culto. Foi um pouco do que eu falei hoje na palavra, que quando você começa a perder aquela motivação que você tinha. Você entendeu? Lá no começo que te movia. É muito louco isso, porque quando João fala lá na carta, lá em Apocalipse 2, na carta para a igreja de Éfeso, que era uma igreja que praticava obras, que estava viva, estava atuante, só que havia perdido o primeiro amor, e ele fala, o que foi esse primeiro amor que ela perdeu? Ele fala, volta à prática das primeiras obras. Aquilo que o movia no começo. E uma vez eu preguei numa palavra que eu trouxe, uma ministração que eu trouxe, que você falou algo agora aqui que remonta a isso. Você falou, pô, mas para você foi mais fácil entregar tudo, se lançar, se entregar. Porque não tinha nada. Porque não tinha nada. Só que o que acontece? Você não se entrega uma vez para Jesus. Você se entrega todos os dias para Jesus. Hoje eu tenho uma mulher, uma esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma vida próspera e eu preciso continuar todos os dias me entregando sem reserva para Jesus. Se eu quiser viver o que o Senhor faz. Porque se você não tivesse isso também, isso ia medir quem você é. Eu entendi a pergunta do Rodolfo, mas é perigoso se você aplica para o outro lado. Não foi o que você quis dizer, óbvio que não. Qual o outro lado? Por exemplo, medir alguém por resultado. Então, assim, o cara tá às vezes num... Vou dar um exemplo prático bíblico. Jó. Cara, não tem nenhuma outra menção de ver Deus falando assim, ó, viste o meu servo Jó? Ele fala disso pro diabo, mano. Esse cara é irrepreensível, é isso. Black Trump. Ah, é? É claro, você dá tudo pra ele, ou seja, olha o que o diabo trouxe. Ele te adora por causa dos resultados que ele tem. É uma moeda de troca. Ah, é? Então... toca, só não tira a vida. Aí a gente conhece a história. E aí o pau quebra lá na vida de Jó, certo? Os amigos dele se aproximam, 3 amigos, e eles ficam por, sei lá, mais de 30 capítulos tentando achar aquela explicação,
E é um diálogo do tipo assim, cara, Deus não faz isso com quem tá certo. Se você tá passando por tudo isso, é porque... Abre o jogo deve aí, ter João. alguma Abre o jogo. coisa. É um diálogo que fica isso o tempo inteiro e tal. Por quê? Porque... Até que veio um amigo dele, o mais novo, e fala, vamos orar. Então, porque ele estava sendo medido pro resultado, entendeu? Sim. Então, isso também é complicado se você aplica para isso também. Então, porque tem muitas pessoas que às vezes estão prosperando, estão avançando, estão voando, mas o que é estar Cê voando? sabe- cê sabe- Eu só falar rapidinho, Marcelo, porque Complexo. eu nem pensei nisso que ele estava falando. Não, eu sei Porque que você não é pensou. algo tão natural você servir e servir com excelência, sabe? Uma vez, a Mara falou isso pra mim. A Mara, eu fui levar um negócio pra Mara, a Mara falou assim, Rodolfo, é tão bom ver você fazendo os negócios, porque eu vejo você fazendo com excelência. Então eu fui levar um suplemento pra ela, levei numa caixinha, não sei o que lá, algumas coisas. E eu tento fazer isso. Às vezes eu sou chato com o Cauê, que é meu amigo. Às vezes eu quero bater no Cauê, velho. Eu quero relembrar, sacudir. porque absurdo. eu quero colocar uns negócios na cabeça dele. Você não tem noção que isso daí é um massacre. Você bater no Cauê é tentativa de homicídio, cara. Você tá louco, mano? Ô, mano, por quê? Porque eu quero tentar fazer tudo que eu faço, quero tentar fazer com excelência, quero ser um amigo de excelência. E às vezes você ser um amigo de excelência, tem que falar umas verdades. E as verdades nem todo mundo quer ouvir. Às vezes a minha verdade não é a verdade deles, Claro entendeu? que é. Por exemplo, ele pensou num negócio agora que eu nem pensei. Porque tem esse lance também de você ser medido pelo resultado. Esse oposto é muito ruim, mano. Você entendeu? É muito ruim, de Mas verdade. isso daí foi o que a gente viu na história da Sunamita. Porque o que Exato, acontece? mano. Ela preparou o quartinho para Eliseu. Pô, cara, imagina quando ela chamou, falou, ele chegou lá para comer a refeiçãozinha de sempre. E viu o quarto Ela dele. falou, ó, tem uma surpresa para você. Você entendeu? Aí que surpresa. Aí mostrou o quartinho. Aí o que ele faz? Jazi, vê o que ela precisa. O que Eliseu, que era um profeta, um santo homem de Deus, já imaginou? Bom, ela me deu alguma coisa, eu preciso dar alguma coisa para ela. Talvez ela queira alguma coisa, por isso que ela tá Recompensa. fazendo. Qual que foi a resposta dela? Não preciso de nada, tô bem aqui com o meu povo. Pá! Toma, Eliseu. Toma. Pra ficar esperto. Você entendeu? Cara, a bicha era braba. Você entendeu? Ela já mandou logo essa. Cara, esse é um exemplo de alguém que faz Sem pensar por amor, com desejo de honra, que não tem absolutamente nenhum. Porque, cara, uma coisa é fato. Se você buscar a Deus pensando na recompensa de algo, quando você alcançar esse objetivo, o teu relacionamento com Deus é colocado em xeque. Ah, eu vim para a igreja porque eu quero que o meu casamento seja restaurado. Não Perfeito. vai. Não, pode ser. A pessoa vem, ela se prostra, ela clama, ela tal. É a vontade de Deus restaurar o casamento. Deus vai restaurar o casamento dela. Restaurou, e agora? O que ficou? Eu alcancei meu objetivo. Deus já, meu gênio da lâmpada já atendeu o meu pedido. Tô saindo da igreja. Vida que segue. Vida que segue. Você entendeu? Sensacional isso. Agora, quando você se entrega, você se lança e você fala, Senhor, eu não preciso de nada, eu só quero minha vida, só não quero e você recebe isso, cara. Isso é um perdão, uma misericórdia, algo, uma graça tão extraordinária. Cara, você não tem nem cara disso. Você vai pedir o quê? Você vai esperar o quê? Você fala, mano, Não tem nem como, né? nu eu saí do ventre, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Posso fazer uma correção aqui? Talvez não ficou claro. Sobre quando eu falei que foi mais fácil para você. Lógico que não foi mais fácil, tá, Marcião? Não me entenda mal, por favor, tá? É quando a gente não tem nada mesmo. Não, o mas último recurso é não, Deus. mas você não errou. E eu Você lembrei falou ontem, certo quando eu que- entrevistei o Felipe Parente ontem, o Felipe Parente falou assim, cara, essas pessoas que vivem na Cracolândia, por exemplo, no trabalho do Pastor Rica, a única forma dessas pessoas saírem de onde elas estão é conhecendo Jesus, não tem outra fórmula. Ninguém teve tanto resultado em recuperar uma pessoa que era um drogado do que a palavra de Deus, do que o próprio Jesus. Não tem. Ah, o cara pode ir para uma clínica lá, vai ter a palavra, em algum momento ele vai se curvar lá e vai falar da palavra de Deus. Se Deus não tiver na oração, não vai. Então, quando eu falei para você que talvez que tenha sido mais fácil para você, é comparando que eu sei do seu histórico, como você chegou na igreja, as coisas que aconteceram e tudo mais. Então, assim, era o seu último recurso. Você Então, entendeu? mas você vê como que, como eu disse, não dá para generalizar absolutamente nada num relacionamento com Deus. Porque quantas outras pessoas que viviam comigo ali, no mesmo ambiente que eu vivia, fazendo as mesmas coisas que eu vivia, e que eu levei para a igreja ali no momento da conversão, porque eu queria que eles vissem a experiência. Eles foram, acharam legal, gostaram, mas saíram e seguiram a vida. Um foi preso, um morreu, enfim, né? Cada um teve lá o seu destino. Mas você fala, pô, então, quer dizer, Deus
tem seus prediletos, Deus, sabe? Cara, não dá para bater martelo, porque cada vida é uma história, cara. Cada pessoa é um, você entendeu? A gente tem que excluir essa ideia robótica, né? Daquela coisa de inteligência artificial, que é tudo criado igual e Deus está aqui, Deus dá uma ordem e todo mundo responde igual. Não é, cara. Cada vida, você pensa o que te formou para chegar a você, os teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, das gerações anteriores. Por que Deus escolhe uma linhagem e ele fala, dessa linhagem eu vou trazer o Messias? Você entendeu? Cara, porque não é ali quando ele chegou, é a história que foi traçada para chegar até naquela pessoa que viria. Você entendeu? Então não tem, cara, sabe, um padrãozão, Deus dá um apito lá do céu, fala, bola rolando. Não, cara, é cada um Deus. E você está ensinando uma coisa aqui pra gente. Você está falando que uma coisa aqui que eu estou pegando como lição, que é pelo menos uma coisa todo mundo tem em comum, que é a renúncia. Se você aí difere, porque se você não renunciar, você não vive isso. A renúncia, na verdade, é o abrigar o profético. É a resposta que você dá, porque a gente fala do profético e a gente sempre associa com o profeta, né? Quando a gente fala de profético, a gente fala do profeta, vem trazer uma palavra. Quando você abre tua Bíblia e você começa a ler a tua Bíblia, você está diante do profético, porque é a palavra de Deus que está sendo revelada a você. É isso. Qual é a resposta que você vai dar para aquilo que você está lendo? Meu Deus. Você entendeu? Então, cara, e aí eu vivia situações da minha vida que eu fui exposto diante de desafios, diante de confrontos ali com Deus, diante da palavra revelada para mim. Uma delas, assim, falando rapidamente aqui um testemunho, não sei como está nosso tempo, mas por conta da minha área financeira. Cara, eu cheguei na igreja, eu morava num apartamento que era emprestado da empresa, com a minha mãe que era doente, que era minha dependente, onde o meu salário era exatamente o suficiente para mim colocar comida em casa e comprar os remédios da minha mãe. Tinha um carrinho que era um uninho, 2 portas, sem ar, pé de boi, que era da empresa, que dava para mim usar, que eu usava no trabalho e eu podia ficar com ele, que era o carro que eu tinha para pegar minha mãe, levar para o hospital, ir para a igreja, fazer os corres, e um celularzinho que era da empresa, que a empresa me dava tal. Resumindo, se a empresa me mandasse embora, eu estava debaixo da ponte com a minha mãe, porque meus pais tinham separado, meu pai tinha falido, foi viver com outra família, e era eu e minha mãe, minha irmã estava casada. Esse era o cenário que eu cheguei na igreja, você entendeu? Um dia, eu estava num culto, num seminário de cura, no momento de uma ministração sobre a área financeira, e veio uma palavra profética, e aquela palavra me desafiou. Eu falei, eu vou abrigar essa palavra, eu vou corresponder a ela. E eu aceitei o desafio. E eu correspondi e fiz o que precisava ser feito ali. Eu entendi como que se Deus quisesse me levar para viver algo novo. Quando eu correspondi àquela palavra, coisas começaram a acontecer na minha vida que não tem explicação. Você entendeu? Deus começou a mudar minha sorte. Deus falou, filho, agora eu vou te ensinar o que é viver dependendo de mim. E eu comecei a viver algo tão extraordinário. E hoje eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada e abençoada por Deus, por tudo que eu tenho, por tudo que eu vivo, por tudo que eu posso proporcionar para minha família, e não só para minha família, para as pessoas que me cercam, que muitas vezes a gente estende a mão ajuda pela obra do reino, que o Senhor nos levanta também para promover. Mas, cara... É a mesma empresa? A mesma empresa. Isso é 19, 20 anos trabalhando na mesma empresa. 26 anos. Isso é muito louco, porque olha aí, é no mesmo lugar, mano. No mesmo lugar. Não fui fazer curso adicional, não fui fazer nada. Deus simplesmente, sabe quando Deus te separa aqui, começa a te colocar aqui, vai fazendo aquele jogo de xadrez até te levar onde Ele quer te levar. Faz as coisas acontecer, você sabe disso muito bem. Cara, só que isso é fruto de uma resposta, de ter abrigado uma palavra profética no momento. Talvez esse foi o âmago da mensagem que eu quis trazer hoje. Você entendeu? A tua vida não vai mudar pelo simples fato de você receber o profético. A tua vida vai mudar a hora que você entender que você precisa abrigar o profético, que você precisa tomar uma atitude em relação àquilo, que você precisa ter uma postura de compromisso, responsabilidade e honra a Deus diante daquilo.
E aí você vai ver as coisas começarem a acontecer na tua vida. Precisa perseguir essa palavra, né? Você Isso aí. protege, persegue e vai em frente. Temos duas Amém. perguntas do Instagram. Cleitinho Tatu mandou aqui, ó. O dom ministerial do profeta é maior do que os outros 4 dons ministeriais, pastores, evangelistas e etc? Não, os dons completam, né? Cada um tem um propósito. Cada dom, e a gente já até fez menção disso daqui, né? Sim. O propósito dele, assim como os dons que são adicionais, né? O dom de profecia, o dom de oração em línguas, de interpretação e todos os outros dons, eles trabalham com um fim, a edificação do corpo de Cristo na terra, com o propósito, nos levar cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Né? Então, se existe um dom que se distingue de todos os outros, é o dom que estava sobre Jesus, onde você vê a plenitude de tudo. Ali é o único que distingue, e o resto tá tudo ali, cara. Meu, a gente tem que quebrar esse conceito desse tipo de honra distorcida, cara, sabe? Porque, cara, anjo, quando viu homem se prostrando diante, falou: levanta que eu sou igual a você. Eu sou súdito do mesmo reino e servo do mesmo rei. Se dobra diante de Deus. Você entendeu? Então a gente precisa quebrar um pouco essa ideia, tá? É uma linha tênue, porque aqui você tem extremos. Você tem pessoas que querem endeusar pessoas e você tem pessoas que ignoram a honra devida a pessoas. Então você trabalhar com extremos é problemático. Você tem que achar, né, a linha tênue aqui e achar esse ponto de equilíbrio onde você dá honra a quem é digno de honra, mas não entre nesse campo da bajulação e não perca o foco daquilo que é, cara. Cada um tá trabalhando para edificação do corpo. Que louco, né? Como vai construindo a ideia, né? Porque eu tava com isso aqui na cabeça, ainda daquilo que a gente tava falando do rei e do pai. É o mesmo princípio. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E olha que interessante, que nós estamos falando das gerações, né? E esse profético que está aí sobre nós, das gerações. Tivemos um congresso incrível lá do Flame, que foi o Avalanche, o Rodolfão estava lá. No encerramento, não sei nem se você percebeu isso, encerramento da live, Rodolfão, representando aqui uma geração, e como era o nome da menina lá de 16 anos? A Bela. A Bela estava lá do outro lado, e o Rina e o Rininha ali, eles encerrando a live. E aí o Rodolfão falou assim, porque nós somos uma família. E a menina falou assim, nós somos uma embaixada. Aí eu falei, opa, agora eu trouxe isso aqui agora. Ok, ela está olhando com o rei, com o profético e tal. E o Rodolfo trouxe a mesa. E é exatamente esse o equilíbrio que a gente precisa para essa geração e para a gente entender o rei e entender o pai. É a mesa também. A gente precisa ter esse momento e ter esse equilíbrio. Eu achei muito louco, porque vocês falando aqui, o negócio veio e eu acho que isso foi muito profético. Cara, ontem eu tava na sala pastoral com eles, sabe? E tipo, eu fui chamado pra sentar do lado. Tipo, eu me senti mal, porque o único lugar que tinha pra gente comer era na sala pastoral. Então a sala pastoral era uma, até o Rina chegar era outra. E é normal, porque tem lá, tava o pessoal do conselho, tava todo mundo. Aí eu entrei de gaiato, assim, quando eu vi, eu já tava lá. Eu falei, cara, eu só vou pegar um pãozinho aqui, comer e tal, Difícil esconder também, né? Difícil, mas eu tentei passar desapercebido. Nada entra um gigante no meio da sala, tentando aí pegar. Todo mundo olhou pra minha cara assim, tava todo mundo Felipe Parente, o Daniel Lopes, tava todo mundo assim, e eu falei, mano, não era pra eu ter entrado aqui agora, velho, mas eu entrei. Eu falei, cara, já que eu tô aqui, eu vou comer, né? Peguei um pratinho assim, comecei a fazer um negócio, eu tô saindo assim, o Rina, eu falei, ei, pessoal, beleza? Pode sentar aqui, pô, aqui você tá em família. Cara, eu vou comer tudo. Sentou na mesa do rei. Então, na hora que eu falei isso, na hora que ele me chamou e falou isso, e eu fui depois pra live, pra fechar a live, eu falei, porque aqui nós estamos em família. Você entendeu? É que a Belinha, ela tem 15, vai fazer 16 anos agora. Ela vive uma outra geração, né? Talvez o conceito de sentar à mesa, de gerar intimidade, que mesa é isso, gera intimidade, né? Por isso que o podcast dá certo, porque a gente gera intimidade aqui. É isso aí. Ela vai crescer com esse conceito, logo ela vai entender o significado disso. Mas você vê como que é louco isso daí. Quando você pega os reis, da época dos reis bíblicos, eles eram reis que eles saíam para a guerra, junto com o seu exército. Muitas vezes no meio desse exército estava filho, estava os parentes, que eram parte do reino que ele defendia ali. Quando eles saíam para a guerra,
que eles iam avançar contra o inimigo ou se defender dos ataques do inimigo, o rei é o rei. E o resto é soldado, é súdito que está ali, e eles estão para cumprir e obedecer às ordens do rei. Só que quando eles não estavam em guerra, quando eles estavam ali no palácio, o rei sentava com a galera, com o filho, com os caras na mesa, comia, celebrava, festejava. Você entendeu? Cara, tá tudo ali. É só você ter um olho clínico na palavra que você vê. Você entendeu? A palavra de Deus fala, cara, que nós vamos ser levados para as bodas do rei. Nós vamos sentar na mesa junto, vamos tá, mas ele é rei. Só que você vai sentar, você é da família do rei. Você foi adotado como filho. Você entendeu? Então, isso é muito louco. É o que o Cauê falou, é você entender esse ponto de equilíbrio aqui. Quando você consegue entender isso, você consegue se comportar da maneira adequada, quem acaba ganhando com isso é você mesmo. Top demais. Glória a Deus. Bom, é isso. Pra gente encerrar, só mais uma aqui, porque o Xande Freitosa, pelo que vejo, o número 7 parece profético. No 7º dia Deus descansou e tal. No culto que você leu, o profeta deu 7 espirros. É um número profético, né? Não, na verdade não foi o profeta, foi o menino que deu. O menino deu 7 deu espirros. 7 espirros. Ixi, cara, aí já vai entrar num campo que. Eu particularmente não gosto muito de entrar, né? Que é aquele campo das especulações. Teológica, né? Eu não gosto muito. Não, é diferente. É o campo da especulação mesmo. Quando a Bíblia te fala algo, que você fala, mas isso, se você associar com aquilo, se você associar com aquilo, pode remeter a isso. Eu falo, cara, ele deu 7 espirros, mano. Podia dar 3, sei lá. Você entendeu? O número 7 tem alguma relevância, tal, mas eu, Márcio, particularmente não gosto de entrar muito no campo da especulação, envolvendo números, envolvendo questões, quando eu não tenho isso fundamentado em outras passagens bíblicas que me dê respaldo para aquilo. Eu não gosto de transformar aquilo em um padrão. Não sei se você consegue me entender. Eu acho isso até, de certo ponto, meio perigoso. Não, mas eu acho sábio da sua parte, eu acho sensacional, porque se você não tem isso fundamentado em outros lugares, não tem por que você tá abordando, entendeu? Cara, você acha que quando eu cheguei nessa parte, preparando a palavra, falei, cara, por que ele veio e deitou em cima do moleque, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca? Tipo, ele deitou em cima do moleque, ficou, aí fala que o corpo do moleque começou a esquentar, óbvio, você tá ali deitado, teu corpo em cima, começa, aí ele levanta e sai de cima do moleque, começa a andar no quarto. Aí daqui a pouco ele volta e vai de novo. E aí o moleque dá os 7 espirros e abre o olho. E você fala, mano... Eu fiquei brisando também lendo isso, imaginando. Chegou uma hora que eu dei aquela bugadinha, eu falei, mano, deixa essa daí. Se uma hora Deus quiser mandar a revelação, beleza. Ele manda. Aí aquela carta do Uno que eu sempre usava lá no Mergulhando, lá, Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas Ele deu ao homem. Então, é isso aí, mano. É isso aí. Quando Deus revelar pra gente, a gente vai ter uma resposta mais plausível. Mas eu acho que é isso, gente. Puxa, que episódio especial, viu? Aula, né? Aula. Marcel dando aula. Corridão, mas... Não, foi demais, cara. Foi bom. Glória a Deus. É a mesa, é isso aqui, esse é o objetivo. Mas a gente gosta sempre de falar disso. É para isso que esse podcast existe. É pra gente ter mesa, é pra gente discernir, é pra gente anexar, digerir junto e entregar esse acesso pra você aí também que tá aí. Tá bom? Pra essa daqui, né? Tá olhando pra outra, desculpa. Eu tô me habituando ainda, não sou um comentarista da Jovem Pan. Não, eu sou um podcaster sem filtro. Isso, desculpa. Então, são tantas atribuições que fica difícil trazer aqui o currículo do cara. Só um servo, fica tranquilo. Obrigado, viu, pela tua audiência. Obrigado, Marcião, pela tua participação aqui. De verdade, não venha só quando você estiver pregando, quando estiver ali. Fala, pô, vou subir lá hoje, é sempre uma honra ter você aqui. É que eu falei que eu sou tipo velhinho. Eu durmo cedo e acordo cedo. Eu sou diferente. A maioria da galera vai dormir de madrugada, acorda à tarde. Que hora você acorda agora? Eu acordo 5, 6. Eu acordo 5 da manhã também agora. Mas eu durmo cedo, eu sou velhinho, cara. Eu não durmo muito 11 horas eu tô dormindo. A gente tava aqui demorando pra começar o podcast, eu já tava entrando.
aqui. Ó, se não for acelerar logo, ele vai apagar. Olha que hora que desperta meu relógio. Às 5 e 5 da manhã, velho. Vem, mas não vem o crossfiteiro, né? Nossa, nem me fala que eu tenho um negócio com esse crossfit do Marcião, velho. Cara, depois nós falamos disso. Meu Deus do céu, é isso. Outra hora a gente traz esse assunto. Obrigado pela tua audiência, viu? Pela tua paciência aí com a gente. Compartilha esse conteúdo aí para mais pessoas, tá bom? Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais, Anexo 2 Podcast, Instagram novo. Segue o Instagram do meu amigo aqui também, lá do podcast dele, Podcast Sem Filtro. Sempre tem conteúdo de qualidade de primeira. Isso, ó. Vou dar um recado, não sei, vai pro ar quando esse podcast? Na segunda? Segunda-feira. Bom, segunda-feira. Não, terça. Terça-feira, então já passou, porque ontem, na segunda-feira, já que a gente tá falando. Você tá vendo. É meio estranho aqui. Eu entrevistei o prefeito Guti da cidade de Guarulhos. Então, por favor, deem uma olhada lá, tá bom? Eu respondi várias questões dos bairros aqui de Guarulhos. Falou muito sobre a saúde de Guarulhos também, os hospitais que estão faltando equipamentos. Ele respondeu sobre isso também. Então, vai ser sensacional. Quer dizer, foi. Bacana. Assiste lá. Compartilha isso. Muito obrigado. Até logo, pessoal. Até o próximo. Galera. Deus abençoe. Tchau.